Make de aniversário, check! Gente, eu quis trazer diferente dessa vez. Pra quem não sabe, eu sempre posto os meus conteúdos lá no Instagram. Amo aquela rede social, gente, amo. Quem não me segue, siga lá, que é o Lori Brito. E ano passado eu trouxe a make de aniversário. Ai, meu aniversário e tal, eu sempre faço uma make pra postar um videozinho, pra vocês engajarem bastante, pra vocês compartilharem, me ajudarem, me dar esse presente de aniversário que é compartilhar, curtir, comentar muito! Então dessa vez eu trouxe pro meu YouTube. O YouTube é uma rede social que tá no projeto 2021, postar alguns conteúdos aqui. Não sei se vai dar muito certo, depende do engajamento do pessoal que já me segue lá no Instagram, para as pessoas novas que vão me conhecer aqui através do YouTube. Quem não me segue, segue lá, que é o Lori Brito. Então eu vou trazer a minha maquiagem de aniversário hoje, mas eu vou narrar pra vocês, porque passa muito barulho, muito caminhão, carro, moto aqui na rua. Então fica muito mais fácil eu narrar pra vocês o passo a passo da maquiagem. Então, vamos lá! Começo preparando a minha pele, eu limpo sempre com água micelar. É bom hidratar também, gente, mas nesse vídeo aí eu esqueci, perdão. As bases, eu fiz a misturinha dessa da Maybelline 312 com a 220. E eu também coloquei um pouquinho desse iluminador da Ruby Rose, que inclusive, gente, perfeito para iluminar corpo. Misturado na base, ele dá um viço maravilhoso. E não compromete a base. A misturinha ficou ideal pro meu rosto, apliquei ela no rosto com o pincelzinho que eu tava misturando e dei acabamento com a esponjinha. Essa esponjinha é da Macrylan e eu acho que, assim, a da Macrylan é a mais custo-benefício bom que existe no mercado. Ela bate de frente com Mari Saad, Levangie, etc. E aí eu dei um zoom pra vocês verem que a base fica mate, mas fica com um acabamento muito bonito, como se fosse viço de pele mesmo. Eu venho com o corretivo da Bitarra, esse meu é da cor bege médio. E, gente, ele tem uma cobertura excelente, ele é uma camuflagem, um custo-benefício também muito potente. E eu gosto de aplicar ali na olheira, na aba do nariz, esse inclusive é um truque pra afinar o nariz, né? Ilumino entre as sobrancelhas, porque eu gosto muito desse efeito luminoso na pele. E ilumino também esse fundinho no meu queixo, que eu não gosto, então eu quero disfarçar. Do acabamento com a esponjinha, gente, eu não diluí esse corretivo. Esse corretivo, ele tá novinho, ele tá bem macio, então é só dar batidinhas que ele fica com o acabamento perfeito. Agora a hora do contorno, eu vou usar o pincel da Playboy. E esse contorno, gente, ele é um pó compacto da Visela, na cor 11. E aí, eu não selei a pele ainda, mas a base é bem mate, então eu venho com a mãozinha bem leve, deixando só a pontinha do pincel mesmo esfumar e aplicar o produto. Percebam que não fica mancha em lugar nenhum e isso é maravilhoso, que o acabamento fica perfeito, além de durar muito mais. Na testa, gente, eu passo o contorno sempre varrendo pra cima do meu cabelo. Lembrando que muita gente faz esse contorno na testa e fica parecendo uma máscara, então você tem que fundir muito bem ali com o seu cabelo. E aí eu tenho esse pontinha do queixo bem ressaltada que eu não gosto, então eu forço bem o maxilar pra frente, pego bastante contorno, passo já ali na frente do queixo mesmo e no gordinho do maxilar, o que seria uma papada. Eu sei que eu não tenho, mas eu passo ali no lado que é mais gordinho pra dar mais uma disfarçada. No nariz, eu já venho com o mesmo pincel fazendo essa parte de baixo, porque é muito importante que ela dá uma empinada no nariz. E aí eu troco o pincel por um pincel menor. Aqui é importante a gente fazer duas linhas bem retinhas e paralelas. Eu pego uma vez o produto, passo de um lado, passo do outro, e aí eu vou subindo de forma mais paralela possível, bem retinho. O meu ossinho, ele já é bem retinho, então eu consigo fazer esse destaque bem facinho. Eu limpo muito bem o pincel e aí eu vou esfumando, gente. Esse truque de limpar o pincel, ele vai fazer com que você não deixe cada vez mais escuro. Tem muita gente que pega produto ou então não limpa o pincel, ele fica cheio de excesso e aí faz aquele contorno super marcado, que dá a impressão mesmo de sujeira no nariz ao invés de afinar. E se por acaso vocês sentirem necessidade, volta com um pouquinho da esponja, não precisa pegar produto e dá umas batidinhas no centro. Com o mesmo pincel, eu vou vir com o blush da Playboy também. Limpa o pincel, tá bom, gente? Tira o excesso de contorno dele. E aí eu vou aplicando o blush. Gente, essa cor é maravilhosa. Essa é a cor C desse blush Beleza Rara da Playboy. E eu passo ali nas maçãs, entre o ossinho do nariz. E eu fiz um curso recentemente em que a professora ensinou a passar nas têmporas. E eu achei que deu todo um detalhe bem bonito, acabamento de pele mesmo.
Veio com o pó da Boca Rosa para Paiô. Esse é o Mármore 2, gente. Esse pó é simplesmente maravilhoso. Tiro o excesso de vinco ali das olheiras, tenho linhas finas. E venho com essa esponja maravilhosa da minha parceira, que é a esponja de veludo. Pego o produto e vou depositando. Gente, esse pó já é maravilhoso, ele é muito aveludado. Mas usando essa esponja aveludada, eu senti que o acabamento ficou simplesmente de profissional international gringo. Eu amei, amei. E aí eu aproveitei para selar todo o restante do rosto. Embaixo do contorno, ali na linha do maxilar, para dar um realce, né? Na linha do maxilar, aonde não foi contorno. E selei todo o rosto, gente. O centro da testa, nariz. Eu fui bastante acabamento aplicando. Com um pincel fofinho, eu voltei tirando todo esse excesso. O que deu esse polimento sobre a pele. Eu não usei nenhum outro pó, só esse. Venho agora com a bruma. Essa bruma é da Make More. É justamente para dar um viço nessa pele que a gente selou muito bem, apesar do pó ser muito fininho. E aí eu aproveito, molho o pincel também com a mesma bruma e venho com esse iluminador. Gente, prepare-se para o estouro. Esse iluminador é o iluminador da Bitarra, o iluminador solto na cor 8. Ele é um pouquinho rosado, mas ele é simplesmente maravilhoso. E aí eu aproveito para iluminar as outras partes que eu gosto, como entre as sobrancelhas, ali no ossinho do nariz, a pontinha do nariz. Também ilumino o topo da boca, o arco do cupido, e um pouquinho no queixo, para não ressaltar. E aí, com um pincel limpo, sem estar úmido mais, eu venho esfumando esse iluminador molhado que a gente aplicou. Apliquei com a mão bem levinha e ele fica um pouco marcado quando ele tá molhado. Então, se você limpar o pincel e voltar esfumando, ele não vai dar mais nenhuma marcação. Vou preencher a sobrancelha com a pomada da Avisela. Essa pomada é simplesmente maravilhosa e gigante, vai durar uma vida. E como eu já tenho micro, a parte da correção da sobrancelha pra mim é mais fácil. Eu só sigo o desenho que já tá na micro, que é um desenho maravilhoso, por sinal. Sou apaixonada com a minha micro. Venho com um pouquinho de corretivo que a gente usou para cobrir a pálpebra, preparar ela para o esfumado e aproveito e já faço ali uma correção de pelinho, excesso ou qualquer coisa assim. Não esqueçam de esfumar bem, de dar acabamento nesse corretivo para não ficar acumulado. E aí com o pó compacto, esse é na cor 6 da Visela, eu selo o cantinho interno e o cantinho externo da pálpebra. Eu gosto de fazer isso para o esfumado ficar um pouco menos acumulado. Vou usar esses kits de pincéis de esfumado da Make One e a paleta da Jaclyn Hill para a Morphe Ring the Alarm. Essa paleta é simplesmente maravilhosa em tons quentes. Eu usei ali a primeira corzinha de laranjinha para fazer um alongado. E com a sombra marrom mais escurinha da paleta, eu venho marcando o côncavo, cantinho externo e marcando o côncavo. A primeira sombra, ela fez um alongado, é simplesmente um tom de transição. E eu gosto desse efeito alongado, então eu faço ele e venho marcando o côncavo para dar profundidade, sempre atentando a simetria dos dois lados para ficar bem igual. E aí com esse tom mais roxinho, mais vinho, eu vou fazer o esfumado da parte inferior. Gente, o esfumado da parte inferior, ele é essencial, por mais que ele seja feito com uma corzinha mais clara, uma corzinha não tão contrastante assim, mas ele é o que dá o arredondado para os olhos. E aí eu uso a primeira sombra novamente para esfumar esse finalzinho ali, para não ficar nenhuma marcação e ficar um esfumado bem bonito. E agora eu vou vir com um delineado, esse é o da Mari Maria, esse é na cor borro, ele é um marrom, gente. Eu até tinha visto a primeira vez, eu achei que ele fosse avermelhado, mas ele é um marrom. E eu adorei, porque eu fiz recentemente a colorimetria, né, pessoal, e o tom de marrom é o ideal pra mim, porque o preto causa muito contraste e o marrom casa muito bem. Mas esse é um delineador perfeito, gente, ele é muito fininho. O traço aconteceu muito naturalmente e eu faço bem devagarzinho para conseguir fazer o traço perfeito. O vídeo não tá em slow motion, não. Eu tô fazendo bem devagarzinho mesmo. E aí é fazer a mesma coisa do outro lado. Reparem que eu apoio o dedinho no rosto e faço o deslizamento do pincel. E aí eu fiz essas duas marcações de altura porque eu resolvi dificultar o negócio. E aí eu vou fazer um tipo semi-cut, um cut com delineado. O primeiro lado, gente, é o lado mais fácil. É só usar a pontinha do pincel, não forçar demais o pincel e encontrar com o final do delineado. O problema é o outro lado, que aí dá até medo. Meu Deus, mas segura na mão de Deus e vai, que vai dar certo.
E aí eu fiz esse segundo traço, né, o lado esquerdo no caso, e infelizmente ele ficou um pouquinho mais alto. Eu comecei a perceber isso, dei uma olhada, sempre fazendo devagar, com a pontinha do pincel, mas eu percebi que um lado ficou sim mais alto do que o outro, e aí eu tentei levantar do outro lado. Só que para levantar do outro lado eu teria que engrossar essa linha. E eu não queria fazer o estrago completo, né, gente? Aí eu fui fazendo bem devagar, tentando fazer a curvatura o mais parecida possível. Só que eu não sei o que deu na minha cabeça, que eu fui do outro lado de novo e eu consegui deixar ainda mais levantado. Gente, tá aí, ó, a prova de que maquiador nem sempre acerta tudo. É mais fácil um maquiador ser um ótimo corretor de erros do que sempre acertar e nunca errar. E eles ficaram mais parecidos sim, só que ainda assim estava mais alto. Então eu resolvi engrossar um pouco mais o lado que estava baixo. E é aí que vocês vão ver como eu fiz para corrigir o pulo do gato. Eu peguei um pouquinho do corretivo, que é uma camuflagem, um pincel língua de gato bem pequenininho, bem preciso. E com a pontinha eu fui fazendo tipo um cut nesse delineado, nesse traço delineado. Tanto na parte de baixo, quanto na parte de cima que eu achei que estava muito arredondada e grossa. E aí eu fui fazendo com calma, fiz do outro lado também para tentar dar uma curvatura um pouco melhor. Parece que vai dar errado, gente, mas calma, calma, vai dar certo, vai dar certo. E aí, o que eu fiz? Para não ficar essa marcação branca, eu peguei um pincel chanfrado bem fininho e limpo, e com a sombra marrom que estava mais próxima daquele local da pálpebra do esfumado, eu vim selando bem devagarzinho, esfumando bem devagarzinho com esse pincel bem pequenininho. Esses pincéis de precisão, gente, a gente tem que saber usá-los, é justamente para isso. E aí? Nem parece que eu fiz nada. E do outro lado, que estava na parte clara, eu peguei um pouquinho do pó compacto e fui selando esse corretivo. Pronto! Olha pra vocês verem, bem parecido, ainda ficou um pouquinho diferente, mas tá bem melhor. E aí chegou a hora dos cílios, que eu amo. Sem ele, essa maquiagem não seria a mesma, com certeza. E aí eu passei a colinha, deixei secar um determinado tempo e vim colando com a pinça, de cima pra baixo. Pra mim é a forma que funciona. Eu sempre deixo secar um pouquinho, venho de cima pra baixo. E aí, rapidinho, ele cola e ajeita no lugar, sem nenhuma preocupação, sem nenhum deslizamento dele ficar escorregando por um lado, pro outro. E pra mim sempre dá certo, gente. Inclusive, tem vídeo no meu Instagram ensinando a colocar cílios. Pra quem tiver dúvida, pode ir lá que vai amar. E aí eu venho com a máscara, gente, eu amo essa máscara porque ela tem um aplicador bem fininho e eu consigo encaixar tanto com ele deitado quanto com ele em pé. O importante aqui é juntar os cílios natural com o postiço. Com esse delineador branco da Ana Paula Marçal, eu venho na linha d'água. Eu diluí ele um pouquinho, mas não demais, para não ficar molhado demais. E aí eu venho com bastante máscara de cílios nos cílios inferiores, que é o que vai dar o contraste com o branco. E aí, com a pomada de sobrancelha, sim, eu vou fazer um contorno na parte superior dos meus lábios, ali no arco do cupido. Eu tenho o lábio inferior maior, mais grosso, então eu gosto de fazer esse efeito no superior para dar uma equilibrada, para a boca não ficar tão desproporcional assim. E é só esfumar que dá super certo. Aí eu vou passar o gloss, esse gloss da Ruby Rose, gente, ele é um batom gloss, ele é simplesmente maravilhoso. E eu vou dar acabamento com pó nessa região onde eu tenho mais poro. E é isso, gente. Essa maquiagem ficou simplesmente perfeita. Me deem os parabéns no comentário, compartilha muito, deixa o seu like se você gostou. E é isso, gente. Eu espero muitos vídeos em 2021 e até a próxima.